Nos coloquemos de pé. A graça e a paz que vem de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, nobre Consolador e Santo Ensinador, o nosso professor, sejam multiplicados agora em nossos corações a meditarmos na palavra de Deus. Hoje, o texto do Evangelho, Lucas 21, 5 a 28, sobre este tema: logo vocês serão salvos. Deus assim nos abençoe. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, vocês já repararam como as pessoas se comportam? Vocês já prestaram atenção na fisionomia e também na forma como as pessoas enfrentam a vida? Como elas reagem diante de situações diversas? As pessoas ficam desanimadas e de cabeça baixa quando sentem vergonha, quando estão aflitas, quando há uma notícia ruim, quando recebem uma notícia ruim. Aí as pessoas ficam de cabeça baixa. Mas o contraste disso, as pessoas erguem a cabeça quando a vitória é anunciada, quando elas entram felizes numa formatura, quando acontece um reencontro. Então o rosto se ergue, o olhar se ilumina e a cabeça se levanta. Na época de Jesus, os discípulos olharam de cabeça erguida para uma grande construção. Eles olharam para o templo, admiraram e disseram a Jesus: veja, mestre, que pedras, que construções. Veja, mestre, como pessoas se dedicaram para construir algo tão belo, tão precioso e tão firme. Então o Senhor Jesus diz a eles: olha, não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos estavam vislumbrados, e de repente Jesus acaba com esse vislumbre e diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Qual era a dificuldade? O que eles consideravam uma coisa firme, inabalável, Jesus diz: isso vai cair. E de fato caiu. Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído. A cidade ficou arrasada. Perseguições atingiram também os discípulos mais tarde. Tudo o que eles achavam que era confiável, de repente parecia desmoronar. E essas são as palavras de Jesus no texto de hoje. Tudo aquilo que as pessoas confiam, tudo aquilo que elas acham que é inabalável, tudo isso vai acabar. Nação contra nação, reino contra reino. Em vários lugares haverão terremotos, catástrofes naturais. Aquilo que nunca abalou, de repente, vai abalar, vai ruir, vai cair. Jesus conta desta forma para chamar a atenção dos seus discípulos quanto ao que realmente vai permanecer no fim, ao que realmente vai ser sustentado pelo Senhor quando Ele voltar. Jesus, ao anunciar isso daí, também fala dos nossos tempos hoje, porque é o que percebemos.
Muitos reinos se levantando uns contra os outros, o ódio aumentando, o amor esfriando, abalos acontecendo, tornados em nosso país que não aconteciam, de repente acontecem e arrasam cidades. Tudo isso para que nós depositemos a nossa confiança naquilo que de fato vai permanecer. Porque, meus irmãos, é o que acontece conosco também. Nós também admiramos e enaltecemos coisas, pessoas. Nós também agimos assim. Enaltecemos as construções, enaltecemos e confiamos no nosso emprego, na nossa capacidade, na nossa saúde, nos relacionamentos que temos, confiamos, depositamos ali a nossa confiança. Mas será isso que vai nos sustentar? Aliás, no fim, o que vai permanecer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que vai permanecer? Porque Jesus não age como nós. Os discípulos olharam e enalteceram a construção. Jesus não se impressiona com a aparência, com aquilo que a gente apresenta. Ele vê o coração. O que ele vê naqueles discípulos e também nas pessoas que estavam admirando o templo era uma confiança mal colocada. Fé nas estruturas, na estabilidade aparente, na beleza exterior. Era isso que ele estava enxergando e que eles não estavam vendo. E de novo vem para nós essa mensagem. Quantas vezes depositamos nossas esperanças no que é temporário? Quantas vezes nós consideramos algo confiável e de repente aquilo rui? De repente, tudo pode ruir. Uma doença, um conflito, uma perda, uma notícia. E aí nós percebemos que somos frágeis, como o mundo que nos cerca. O alerta de Jesus, ele ecoa no meio da sua mensagem. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é preciso que primeiro aconteçam essas coisas. Ele não está dando aqui uma previsão qualquer, ele está falando da realidade do mundo caído. Não esperem coisas boas deste mundo, esperem, porque as coisas ruins vão acontecer. Nação se levantará contra nação, haverão terremotos, epidemias e fome. Vocês serão presos e perseguidos, serão odiados por causa do meu nome. As palavras de Jesus não são nada amigáveis e não são também muito motivadoras. Para quem fez profissão de fé hoje, receber uma mensagem dessas, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, não é nada que nos traga alento ou um entusiasmo por pertencer a Jesus. No entanto, este é o mundo que nós habitamos, um mundo em colapso, um mundo cercado e marcado pela dor, e nem mesmo as nossas próprias relações estão isentas disso. Jesus disse: vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. É duro ouvir isso, não é verdade? Mas essa é a verdade. O pecado corrompeu tudo.
a nossa relação com Deus, com o próximo, com a criação. Vivemos em meio a uma criação que geme, conforme Romanos 8:22, e nossos próprios corações muitas vezes estão cercados de medo, incredulidade, impaciência e desconfiança. E aí a palavra de Deus, em meio a tudo isso, nos confronta. Onde é que está a nossa esperança? Em que temos confiado? Por que nos assustamos diante do caos, se nós sabemos que isso é necessário acontecer antes que venha o fim? Então, o texto de hoje do Evangelho começa com esse diagnóstico. Ele não esconde a dor, ele revela o engano da falsa segurança e mostra, sim, que precisamos de um Redentor, alguém que não está aqui, que vem de fora para nos salvar. Então, no centro do discurso de Jesus não está o medo, mas a promessa. E a destruição do templo que ele anuncia lá no início não é o fim. As guerras, as catástrofes e as perseguições não terão a última palavra. A última palavra é o que ele vai dizer lá no final. Levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. E essa redenção tem nome: Jesus Cristo. Ele é o responsável pela redenção. Aquele que fala sobre tantas tragédias e sobre o fim do mundo, está a caminho da cruz. Esse é o processo que Jesus está seguindo. Ele vai ser rejeitado, odiado, traído, crucificado. Ele mesmo passará pelo sofrimento e pela dor. É Ele que vai abaixar a cabeça, para que nós ergamos ela em direção a Ele. Na cruz, Jesus enfrenta o juízo no nosso lugar. Em sua ressurreição, Ele vence a morte. Ele carrega o mundo em colapso sobre os seus ombros e ressuscita, para nos dar um novo mundo, uma nova vida e uma nova esperança. Por isso Ele promete: aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mesmo que tudo desmorone ao nosso redor, não estamos à deriva. Veja o que Jesus nos diz: eu lhes darei palavras e sabedoria. Vocês serão presos, vocês serão colocados diante de autoridades, mas não fiquem aflitos, porque eu vou colocar as palavras na sua língua. Eu vou dar sabedoria tamanha que nenhum deles terá como confrontá-los. É a segurança que Jesus traz para os seus discípulos. Ele também diz lá no versículo 18: nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Em outras palavras, Jesus está dizendo: mesmo quando tudo parecer sem sentido, eu estou com vocês. Mesmo quando o mundo geme em pânico, eu falarei palavras de paz. Mesmo quando o futuro for incerto, a minha promessa é certa. Ergam-se, porque logo eu venho. O Filho do Homem virá com poder e grande glória, é anunciado no versículo 27. 27. E ele não virá para destruir os seus, mas para libertá-los. Como o próprio Malaquias disse no texto do Antigo Testamento de hoje: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nos seus raios. Cristo é esse sol que se levantou na ressurreição e que virá para nos buscar. Quando Jesus diz: fiquem de cabeça erguida, Ele está falando com gente cansada, perseguida e ferida. Gente como eu e você. É uma palavra para a mãe que carrega sozinha o sustento da casa, para o jovem que enfrenta a pressão de um mundo sem sentido, uma competição tamanha. Fique de cabeça erguida
ele fala para aquele que está doente, esperando o resultado dos exames, com incerteza. Para o idoso, que teme pela solidão. E para o trabalhador sobrecarregado, ou a família que está em luto. Fiquem de cabeça erguida, é o que Jesus nos diz. Porque Jesus também sabe quando estamos cabisbaixos. Por isso Ele nos levanta. Porque Ele enxerga a minha e a sua situação. Ele enxerga a minha e a sua dor. Mas Ele não faz isso com promessas vazias. Olha, tudo vai ser fácil. Não. Ele consola com a certeza de que Ele está vindo e que a nossa redenção é certa. Enquanto aguardamos o glorioso dia do Senhor, então precisamos aprender a viver como Paulo nos ensina. Não se cansem de fazer o bem. Não porque o mundo vai melhorar por si só, mas porque Cristo já venceu e a sua vitória nos move a viver com esperança. Por isso, o Evangelho nos transforma de vítima do caos em testemunhas da esperança, de gente cabisbaixa em filhos e filhas que olham para o alto, porque o Senhor virá logo, de pessoas que fogem da dor a qualquer custo, em gente que carrega a cruz com confiança, porque Jesus diz: tomai sobre mim o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, como eu disse lá no início, cabeça baixa é sinal de desânimo, cabeça erguida é sinal de confiança. Na cruz, Jesus abaixou a cabeça por nós. Ele foi humilhado para que fôssemos exaltados. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E agora Ele diz: fique de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Essa é a nossa esperança e também a nossa canção. O salmista nos ensina: celebrem com júbilo ao Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ele vem, o Senhor vem. Ele vem fazer a justiça, trazer a sua paz e o fim do sofrimento. Por isso, meus irmãos, o convite que Ele faz, fiquem de cabeça erguida, é para você e para mim. Porque o perdão é nosso. O céu já nos está garantido. Na cruz, Jesus fez isso. E por mais que esta vida e este tempo do fim nos tragam palavras tão difíceis de serem ouvidas, fiquemos firmes, porque quando isso estiver acontecendo, o fim vai estar logo ali, e logo a redenção nos será dada. Que Deus nos preserve na sua palavra e na fé, para que mesmo em meio ao caos, tenhamos essa certeza: Jesus nos aguarda de braços abertos no seu reino eterno. Por isso, nada de desânimo, nada de ficar desanimado, cabisbaixo, cabeça erguida, porque o Rei, o nosso Salvador, virá logo. Amém. Fiquemos de pé.